A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Nesta quarta-feira tão abençoada, preparada de antemão pelo Senhor para nós, eu quero saudar a você que acompanha a nossa programação, você que tem o costume de, durante toda a semana, assistir aos programas da Igreja Cristo Vive ou acessa os nossos programas através das redes sociais, do nosso blog, do nosso site. Sejam todos bem-vindos. Irmãos que nos assistem na Europa ou no Oriente Médio através da TBN, pelo satélite, nós formamos uma grande comunidade, o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor que está em todo o mundo. E esta programação tem chegado aos lugares mais longínquos. Quantas pessoas têm recebido a graça de Deus através do programa Posso Crer no Amanhã? Nós ensinamos o povo de Deus a crer no amanhã abençoado, a crer num amanhã melhor do que o hoje. Essa deve ser sempre a nossa expectativa. Você não pode se acomodar nas suas expectativas, você deve sempre crer que amanhã será melhor do que hoje, porque isso é nutrir a fé, é nutrir a nossa convicção, é nutrir as certezas que nós temos baseadas naquilo que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Nós que somos o povo da graça de Deus, que vive a graça, nós temos os nossos olhos iluminados para compreendermos que o nosso Deus é bom, é fiel, é amor e Ele tem sempre o melhor para a vida daqueles que o honram. Isso é muito importante nós compreendermos, porque Deus não tem o seu melhor para aquele que não o honra. Ele tem o melhor para aquele que o honra. Ele diz: aos que me honram, eu honrarei. Aqueles que têm o Senhor como prioridade, aqueles que vivem os princípios bíblicos, são honrados pelo Senhor. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E Ele diz que os seus caminhos são caminhos de retidão. Os que andam por esses caminhos sempre serão honrados por Ele. Nós percebemos em toda a Bíblia Sagrada a palavra justo. O justo é abençoado, o justo não será desamparado, o justo, o fiel, aquele que realmente entrega a sua vida ao Senhor e vive de modo digno do seu chamado, este sempre será honrado por Deus. Então, que bom que você está conosco, porque você vai aprender a crer. Daqui a pouquinho nós vamos continuar assistindo ao tema ministrado pelo nosso apóstolo na nossa sede internacional, a fé que vai além. A fé que vai além do material, do terreno, do perceptível aos olhos humanos. Essa é a fé, a qualidade de fé que nós temos que viver, que nós fomos chamados para viver. A fé que vai além. E eu tenho falado ao longo desta semana sobre a necessidade de vivermos por fé, de buscarmos a vontade do Senhor, de termos prudência no nosso viver. E o apóstolo Paulo, ontem eu li aqui Efésios 5, a partir do 15, e eu quero voltar a esta questão que o apóstolo Paulo fala aqui agora no versículo 8, ele diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Os filhos da luz não andam por obras, andam por fé. Os filhos da luz têm um viver diferenciado nesta terra. Os filhos da luz creem no sacrifício da cruz, na ressurreição de Jesus. Creem
que já foram justificados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E ele diz, no versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você deve reprovar tudo aquilo que não vem de Deus, que são obras das trevas, e andar como filho da luz, viver na fé e por fé. Fique agora então com esta mensagem, a fé que vai além. Daqui a pouquinho estarei de volta. Quantas vezes eu ouvi o ortopedista dizer: vamos amputar essa perna, vamos amputar essa perna. Olha, chegou a gangrena, ficou a perna todo preta, pé todo preto. Até que ele disse: amanhã vamos amputar essa perna. Eu era um católico, eu não entendia nada, mas Deus mandou um anjo. Uma senhora que parou ao lado da minha cama, abriu uma bolsa, tirou um livro chamado Bíblia, mandou-me ler Jó 19:5. Eu não sabia nem o que era Jó nem a Bíblia. E quando eu li, eu sei que o meu Redentor vive. Um milagre aconteceu só porque eu disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ah, mas o que é que pode fazer a fé? Tudo que você jamais, a Bíblia diz, infinitamente mais. Mas apóstolo, eu estou vivendo uma vida absurda. O senhor não sabe, o senhor não me conhece. O que eu te posso dizer é o seguinte: esse absurdo não te vencerá. Pastor, mas eu estou aqui em conflitos, parece que eu vou desmoronar, parece que a minha vida é uma ruína. Deus pega uma casa arruinada e constrói de novo. Apóstolo, eu comecei a viver o inexplicável, comecei a usar droga, bebidas, sexo ilícito. Apóstolo, que posso esperar da vida? Tudo, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, e Deus pega essas coisas velhas e joga para o mar do esquecimento. Então você precisa de saber que o visível vem a existir das coisas que não aparecem. Quando o diretor do canal de televisão veio aqui um dia e disse: eu cresci aqui não era um campo de futebol. Eu falei: era. Ah, por isso é que chamam de campinho. Campinho era aqui. Este terreno esteve aqui 50 anos para ser vendido. Tinha uma rocha gigante que vinha lá de cima até aqui ao meio, 9 meses explodindo rocha. Ninguém queria, todo mundo fugiu. Eu acreditei. Eu não fiquei na mesmice. Eu dei a minha cara ao tapa. Eu mostrei a minha fé. E cada vez que nós explodíamos aqui rocha, explodia lá em cima na comunidade, eu tinha que consertar as casas lá. Foi um drama. Mas eu não desisti. Eu estava dentro da vontade de Deus. Você está dentro da vontade de Deus. Você não pode desistir. É absurdo, é conflito, é o inexplicável. Amado, bota a tua cara ao tapa. Diga que você crê, diga que você acredita. Você é uma testemunha de Jesus. Você é uma testemunha do poder de Jesus. Quem faz a obra é Jesus. Eu sou uma testemunha que o Jesus fez na minha vida. Agora eu não me posso calar. Eu tenho que dar testemunho, eu tenho que falar da minha fé. A fé tem que me levar mais além. Agora eu estou falando que chegou o nosso momento, amado, da nossa antena de satélite, 6 antenas. Estamos falando aqui em alguns poucos milhões. Talvez você diga: mas você nunca verá, porque já tem lá 5 anos. Chegou, amado. A minha paciência se esgotou. Eu quero ver o impossível se tornar realidade. E eu não duvido nada que no final do culto um empresário vai ligar e vai dizer: eu dou 500 mil para você calar de uma vez a boca do mundo. Eu acredito nisso, amado. Então não deixe a sua fé como o carro dentro da garagem.
Fé é para ser usada, é para ser praticada. Você é um cristão, você é salvo, você tem que usar a sua fé. Todos têm que saber e ver a nossa fé. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você vai a um médico, se você vai a um advogado, com o teu patrão, com os teus empregados. Romanos 1,16 diz isso. Eu não me envergonho do Evangelho. Diga, eu também não. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sabe esta palavra salvação do grego soteria? Salvação, perdão, milagre, cura, transformação. É o que a fé faz tudo isso. Por isso é que Deus te trouxe aqui esta manhã, para você acreditar nesse dom que Deus te deu, e não se acovardar e não desistir dos teus sonhos. Paulo disse em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu espírito de covardia. Essa palavra covardia do original grego é deilia, espírito que paralisa. Apóstolo, mas os juros do Banco Central subiram, a eletricidade subiu, o ônibus foi para 13,40, os estudos estão caros, IPVA está terrível, agora é multa por todo lado, passa 73 quilômetros, é 70 já tem multa, tudo. Amado, ouça, o Deus que está no trono tem o controle sobre a nossa vida. Não é o governo humano que nos sustenta ou provê. A provisão vem de Deus nos momentos mais estranhos e inexplicáveis. Então não me envergonhe o poder de Deus. Amado, não se envergonhe, não tenha medo de celebrar a sua fé. O mundo está agonizando, os valores morais da família estão esboroados. Tem que haver gente que não se acovarde. Olhe o seu futuro, olhe sem dúvidas, olhe sem medo. Você está sendo treinado numa espiritualidade forte, segura. Você está vendo os exemplos que eu estou lhe mostrando. Então todas as vezes que nós usamos a nossa fé, nós podemos ver transformações na vida, nós podemos ver mudanças, câmbios. Ouça, a nossa fé é poderosa. Tito 1,1 disse: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça. Então diz que a fé é poderosa. A fé nos leva à maturidade, a fé nos leva ao crescimento, a fé nos leva além do que podemos imaginar. Então não esconda a sua fé como o carro na garagem. Você precisa de ir além do que você já viveu. Então compreenda isto, meu filho amado. Que privilégios temos nós de termos recebido o dom da fé, de podermos orar por outras pessoas, dar testemunho da nossa transformação, mostrar o nosso compromisso com o reino, celebrar a nossa fé na igreja. Paulo disse em Efésios 1:16-18: Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança, qual é o chamamento, qual é a riqueza de glória, qual é a herança dos santos. Então, ouça, os teus olhos espirituais foram iluminados. Os teus amigos, os teus familiares, os teus colegas, os teus companheiros, aqueles que não conhecem Jesus, tu tens que levar a esperança a estas vidas. Tu tens que orar por eles, tu tens que dar testemunho, tu tens que convidar estas pessoas para virem à igreja. Efésios 3:8 disse: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, tudo acontece pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados, dos potestades, nos lugares celestiais.
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pela qual temos ousadia, acesso, confiança, mediante a... Então diz que é ousadia, tem confiança, tem fé, tem determinação. Então hoje você tem que determinar o que você quer ser o resto da vida. Você quer ser vítima? Não, diga não. Você quer ser vítima? Quer ser vencedor? Você tem que usar a sua fé. Ousadia mediante a fé. Então a nossa fé tem que nos levar além do que vivemos. É uma confiança, é uma ousadia. Olha, João disse em 1 João 4:4-5, diz: filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então confie em Deus, confie na palavra. A palavra não volta vazia. A fé agrada a Deus. Amado, Deus tem pressa. Tudo é impossível até que você veja feito o que você achava que era impossível. Tudo é impossível até que você diz: eu vou fazer, eu não vou desistir, eu não vou aceitar tibieza na minha mente e no meu coração. 1 Coríntios 3:7-9 diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega sou um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus, somos edifícios de Deus. Então quem dá o crescimento é Deus. O que Deus espera? Que eu use a minha fé. Não é que eu use a minha lágrima, as minhas lágrimas, meu choro, meu chororô. Deus não se impressiona com choro. Quando Deus disse: Noé, faça uma arca, ele não começou a chorar e disse: oh, mas eu não tenho um computador da Apple para fazer cálculo estrutural. Eu não vou aguentar fazer uma arca e depois chamar tudo que é bicho para entrar na minha arca. Eu não vou aguentar, eu desisto. Foi isso que ele disse. Ele fez. Ele fez. Porque é Deus que dá o crescimento. Então não podemos ter fé como um carro na garagem. Precisamos dar passos de fé, avançar, confiar em Deus, mesmo se você pensa que o que Deus te pede é um absurdo. Nós vamos caminhar agora para os 10 minutos finais, porque um dos mais belos e comoventes episódios da Bíblia, uma grande lição moral e espiritual, começaram a partir de um drama humano. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu próprio filho. Vamos ver a passagem. Porque isto é tão comovente, que eu estava esta madrugada no meu escritório orando e com a palavra aberta em Gênesis 22, e as lágrimas vieram aos meus olhos, porque eu nunca vi um drama humano tão grande relatado na história bíblica quanto o que Abraão passou. Vamos ver o que diz em Gênesis 22, vamos lendo. Depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova. Apóstolo, mas Deus precisa de pôr à prova? Ele não sabe, ele não é onisciente. Deus queria que Abraão olhasse para si e visse se ele, Abraão, acreditava ou não, mesmo num pedido absurdo. E diz a palavra do Senhor: pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Esse homem esperou 25 anos para ter este filho. Tinha 100 anos de idade
quando nasceu o filho. Agora o filho deveria ter uns 8, 10 anos de idade. Ele disse: toma o teu único filho Isaque, a quem amas. Não era um filho bastardo como Ismael, era o filho da promessa que tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Não, apóstolo, não. Este homem esperou 25 anos por um filho. Deus lhe dá a coisa mais preciosa que ele queria, porque a promessa é: você vai ser pai de muitas nações. Então ele teria que ter um filho para continuar a história, a herança dele. E agora Deus diz: pega esse menino e leva lá no monte Moriá e oferece em holocausto. O holocausto consistia em que, apóstolo? Ele tinha que amarrar o filho, tinha que matar o filho, tinha que separar partes do corpo, botar num altar, incendiar e reduzir a cinzas. Você já imaginou? Versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você percebe que este homem era um homem de fé? Deus disse: mata o teu filho. Ele disse: não, eu vou lá com meu filho e vou voltar. Ele sabia que alguma coisa milagrosa estava para acontecer. E diz a palavra que tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, lavava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminharam juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. A fé que vai além, esta foi a mensagem que nós acabamos de assistir, e eu quero fazer um convite especial para você. Hoje é quarta-feira e logo mais às 7h30 da noite nós estaremos reunidos na Rua Maricá 320 Campinho, para juntos louvarmos ao Senhor, cultuarmos ao nosso Deus no nosso culto Seminário de Excelência da Graça de Deus. Nosso apóstolo trará uma mensagem poderosa, encorajadora, uma mensagem que certamente fará com que você crie grandes expectativas para a sua vida sempre. Nosso ministério é um ministério que impulsiona as ovelhas. Nós não queremos que as ovelhas vivam estagnadas, acomodadas, encostadas. Nós impulsionamos as ovelhas para que sigam em frente, para que avancem, para que superem, tendo sempre a palavra do Senhor e a fé que vai além como base para as suas vidas. Então venha estar conosco. Nós temos toda comodidade, estacionamento. Você pode vir de BRT, saltar na estação Pinto Teles, atravessar a rua, já vai estar na nossa igreja. Temos escola bíblica, berçário para os bebês, para as crianças, para que você venha prestar o seu culto racional a Deus. Certamente Ele vai se agradar, porque Ele se agrada quando os irmãos estão unidos, quando o seu nome é exaltado e louvado. Logo mais às 7h30 da noite na Rua Maricá, 320 Campinho, ou através do nosso site, igrejacristovive.com.br. Se você ligar agora para a nossa igreja, 0 operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livro que tem como tema Em que Nós Cremos. É um resumo das doutrinas do nosso ministério e um pouco também do testemunho de vida do nosso apóstolo. Ligue se você precisa de uma oração, de um aconselhamento. Temos pastores agora ao telefone, 0 operadora 21 30 17 90 90. Nosso programa está chegando ao fim. Ainda teremos um momento de louvor, de adoração, e logo em seguida, Igreja Cristo Vive de São Paulo, com a Bispa Solange Brant. Tenham todos um dia muito abençoado. Aguardamos por você logo mais na nossa igreja, na Rua Maricá 320. E até amanhã. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet.
fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, cante e exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E as palmas, você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Use a tua confissão e cante. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aplauda Jesus, porque o Espírito Santo, Ele se move em você. Glória a Deus! Ele se move. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.